Saudações, guerreiros! Vamos para mais uma aula? Vamos começar essa aula com despesa. Vamos lá. Despesa é o dispêndio realizado pelo ente público. E como eu já havia falado, sempre com empenho, senhores. Sempre com empenho. Isso cai em prova. Sempre é cobrado. Vamos lá. A despesa pública, então, a gente classifica ela aqui em orçamentária e extra-orçamentária. A despesa orçamentária depende de autorização legislativa. Gente, quando a gente fala em autorização legislativa, tu sabe que na prática isso quer dizer a lua. Seja pelo seu projeto inicial ou seja por créditos adicionais, mas enfim, é a autorização do orçamento que se dá por meio da LOA. Então tem esse aspecto legal. O nosso orçamento público, ele não é só uma peça de controle, ele é uma peça legal, ele é uma lei. Tá? Vamos às extra-orçamentárias. As extra-orçamentárias não constam na LOA. Nunca, professor? Nunca. Extra-orçamentária não consta na LOA. Exemplos aqui. Resgate, aro. Já tinha comentado já. Pagamento de resto a pagar. Já comentei também. Devolução de depósito administrativo. Lembra quando nós falamos nas receitas? Tu percebe que aqui na despesa muitas coisas são iguais, só que o contrário. Você tem a entrada, o recurso, depois tem a saída. Mas assim, o conceito é o mesmo. Tá? Então você tem lá o depósito, assim como é uma receita, o depósito administrativo. Lembra? Aquele que a gente falou, que o recurso que entra no Estado, um calção, por exemplo, ou um depósito administrativo, enquanto ele decide lá um recurso, uma multa. Então ele faz depósito administrativo para não pagar juros e multa. O que acontece? É uma receita do Estado que está lá, que um dia vai ter que devolver. E no lado da despesa? É esse dia que ele devolveu. Então, o dinheiro que estava lá guardado, que não era dele, que ele tinha que devolver, agora chegou o momento de devolver. Essa despesa dessa devolução, isso aqui, ó, devolução de depósito administrativo, é extra-orçamentário. E recursos transitórios. Ok? Vamos, sigamos. Novamente, o mesmo que acontece na receita, acontece na despesa. Não todas as classificações, obviamente, guerreiros, mas muitas delas. Nesse caso aqui, ó, classificação para fins contábeis de efetiva ou não efetiva. É igualzinha da receita. O que quer dizer? A efetiva afeta o patrimônio. Ou eu fico mais rico ou mais pobre. No caso da receita eu fico mais rico, no caso da despesa eu vou ficar mais pobre. Então é uma despesa efetiva. E a não efetiva? Não efetiva é aquela que não mexe com o patrimônio líquido. Por exemplo, eu paguei uma dívida. Ocorreu uma despesa orçamentária? Ocorreu. Saiu recurso. Eu paguei uma dívida. Só que, por outro lado, o que aconteceu? Saiu uma obrigação também. Eu tinha uma obrigação a pagar, paguei. Então, saiu o recurso do meu caixa. Foi um crédito lá no meu caixa. Mas eu tive um débito. Eu tive um débito onde? Lá nas operações a pagar, operações de crédito a pagar, obrigações a pagar, né? Obrigações a pagar. Então eu baixei a obrigação a pagar com um débito e baixei meu caixa. Então eu baixei uma obrigação no mesmo valor que reduziu um ativo. Mudou alguma coisa no PL? Não. Perdi dinheiro, mas perdi obrigação também. Então não mudou nada. A isso a gente chama de fato contábil permutativo. Ocorre apenas permuta entre os elementos, entre as contas. Que não PL, né? Pode ter fato permutativo que envolve PL? Pode. Eu posso mudar de conta no PL. Eu posso, enfim, mudar a reserva,
Posso fazer movimentações entre contas do PL que não alterem o resultado do PL. Então, quando eu falo em modificação do PL, tem que ser modificação quantitativa. O PL tem que aumentar ou reduzir. Nesse caso da despesa, ele tem que reduzir. Não simplesmente mudar de conta. Feito, senhores, sigamos. Aqui eu trago para vocês as principais classificações da despesa. Classificação por natureza, tanto na receita quanto na despesa, ela é uma classificação muito cobrada em prova, classificação importante. Você tem que estar atento. Inclusive, guerreiros, eu não comentei com vocês. Eu quero enviar, quero fazer um material, no material escrito tem isso. A receita por natureza, para a União, ela teve uma modificação. Então, aquela estrutura que tinha mudou para a União. Para os estados e municípios, não. Os estados e municípios vai mudar também, mas a partir de 2018. Até o final do curso eu quero trazer para você aí e colocar no teu material, essa diferença, o que mudou na classificação. Mas veja bem, só para a União, não está em vigor ainda para estados e municípios. Eu não acredito que isso seja cobrado agora, até porque está em fase de transição. Mas enfim, o concurso de vocês também é estadual. Mas, professor, pode cobrar uma coisa que está em aplicação na União se o concurso é estadual? Se fizer referência à União, pode sim, gente, pode. Talvez não seja comum, quando eles vão fazer provas de contabilidade pública, eles tentam focar na necessidade do ente, né? Na necessidade se é um estado no estado, se é um município no município, até porque tem muitas mudanças, tem muitas diferenças entre eles. Então, assim, a expectativa é que eles usem todas as classificações que são aplicáveis ao estado. Mas se ele fizer referência em alguma questão à União, é possível cobrar, sim, é possível. Então, por isso que eu quero colocar isso até com destaque como material complementar, essas modificações. Mas é bem simples, gente. Fiquem tranquilos que é uma modificação bem simples. Outra, classificação institucional. O que a classificação institucional me responde? Me responde onde vai ser efetivada a despesa, né? Em qual órgão que essa despesa vai ser realizada, em qual unidade orçamentária. A funcional, o que ela me diz? A funcional, ela trata da razão de ser, a função de um determinado ministério, de uma secretaria. Por exemplo, função saúde. Eu posso ter função saúde em qualquer ministério, em qualquer secretaria, não só no da saúde. Então, assim, tudo que é atrelado à saúde, como que eu defino? Com a função saúde. Então, isso que mostra a função. E aí tem as subfunções, que são detalhamentos, né? Então, nós temos lá 2 dígitos para a função e 3 dígitos para a subfunção. O mesmo ocorre com o institucional. 2 para a unidade orçamentária e 2 para órgão orçamentário e 3 para a unidade orçamentária. A funcional, gente, essa classificação, na verdade, ela é tratada junto com a programática. Para fins didáticos, a gente sempre fala separado, mas, na verdade, é uma classificação só. Você vai definir qual é a função, saúde, educação, e tu vai definir em qual programa de trabalho. E o programa, quais as ações. Sigamos. Então, essas são as principais classificações da despesa. Vamos ver uma questãozinha. Embora sob enfoque contábil uma despesa resulte em decréscimos nos benefícios econômicos, no setor público, uma despesa de amortização de dívida não tem impacto negativo sobre o patrimônio. Verdade. Embora sob enfoque contábil uma despesa resulte em decréscimo nos benefícios econômicos, no setor público, uma despesa de amortização de dívida não tem impacto negativo. Verdade, questão certa, né, gente? Despesa
de amortização de dívida, a gente estava falando. Eu saio o recurso do meu caixa para eu pagar essa dívida. Mas também deixou de existir uma obrigação no mesmo valor, então não mudou meu patrimônio. É questão perfeita, é questão certa. Vamos para a próxima. Por não estarem previstas no orçamento de elaboração da proposta orçamentária, por não estarem previstas no momento de elaboração da proposta orçamentária, as despesas provenientes de créditos adicionais abertos durante o exercício financeiro serão consideradas extra-orçamentárias. E aí, o que tu acha? Errado, não é? Errado, muito errado. Gente, os créditos adicionais, eles fazem parte do orçamento, só chegaram a destempo, mas passam pelo processo de autorização legislativa também. Digamos assim, dá para dizer que eles passam a compor o orçamento com a denominação de crédito adicional. E não é de qualquer jeito. Tem autorização legislativa. Só que veio um momento posterior. Então, vamos ver os motivos. Vamos pegar aqui quais são os créditos adicionais. São 3. Suplementar é o SEE. O C. SEE. Suplementar, especial e extraordinário. Qual a diferença entre eles, professor? Suplementar é o seguinte, suplementar inclusive tem uma característica, ele pode ser autorizado, ter autorização prévia na Lua. Eu posso dizer, olha, até tal valor, o executivo, os órgãos estão autorizados a gastar com crédito suplementar. Então tem um valor lá que está consignado como crédito suplementar. É possível, porque é comum, é muito comum. Aquela despesa que tu programou um valor e acabou passando um pouquinho. Então é o crédito suplementar, já estava previsto, veja bem, ó. Eu preciso de mais dinheiro, eu preciso de um reforço só. Então esse é o suplementar. Isso pode estar, desde que até um determinado valor, pré-autorizado já na Lua. O especial, diferentemente do suplementar, não tinha despesa prevista. Foi algo novo, uma despesa nova. Foi submetido, tem que ser submetido ao legislativo, se aprovado, ok. É um crédito novo. E o extraordinário? Extraordinário são aquelas questões para atender despesa urgente e imprevista, né? Uma calamidade pública que vai ter que ter uma despesa que não estava prevista. Então, esses são os 3 tipos de crédito adicional. Sigamos. Vamos ver uma questãozinha aqui. Olha para essa questão grande, né? Tem bastante informação. Vamos fazer o seguinte, a gente vai lá ver o que ela quer. Aí depois, se dependendo do que ela quer, a gente vai lá buscar informação lá em cima. Com referência a esses eventos, julgue os itens a seguir. Considerando que deve haver relação do regime orçamentário com o regime contábil, será reconhecido como despesa orçamentária do exercício 86 mil. E aí, guerreiros? Vamos ter que ir lá, né? Vamos ter que ir lá fazer conta. Vamos procurar. Ele está pedindo aqui, vamos marcar aqui o que ele está pedindo. Despesa orçamentária. É isso que ele quer. Ele afirmou que é 86 mil. Tá simples, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ir lá nos itens da questão, somar as despesas orçamentárias. Vamos lá. Ó, que é despesa orçamentária. Primeiro item da questão, lançamento de imposto no valor de 80 mil. Não, né, gente? Lançamento de imposto é o quê? Receita. Não entra. Quero despesa orçamentária. Arrecadação de imposto, de novo, não entra. Aliás, aqui eu tenho uma receita. Lançamento de imposto nem receita é, né? É uma etapa apenas. Não chegou, não é considerada realizada ainda. Aqui no segundo item, sim, arrecadação de imposto no valor de 68 mil. Esse é uma receita, mas é isso que eu quero? Não, a questão pediu despesa, então também está fora.
Compra de veículo à vista. Opa, aí é despesa. Interessa se é à vista ou é a prazo? Não, não interessa. 32 mil. Recebimento do bem imediato. Não está te dizendo o seguinte, está dizendo que já foi empenhado esse cara aqui. Já foi até liquidado, né? Então esses 32 mil tem que contar, gente. Esses vão ter que somar. 32 mil soma. Vamos ver se tem mais algum item. Empenho, liquidação e pagamento. Opa, aqui empenho é despesa, né? Aqui eu reconheço a despesa. Nem precisava ter falado de liquidação e pagamento, mas falou, mas não precisava. Só pelo empenho eu já considero. No valor de 36 mil. Já tenho quanto aí? 68. Beleza. Trinta e dois, 68. É. Próximo, empenho de novo. Despesa de novo. Liquidação também, não precisava ter falado. Água, luz, telefone, consumimos no valor de 18 mil. Totalmente inscritos em restos a pagar. Interessa? Não, não interessa. O que interessa para nós aqui, quando a gente fala em despesa orçamentária, é o empenho. Então esse conta, professor? Conta também, soma também. Somando 32, 36, 18 dá 86, professor. Questão certa, certa. Questão certa. Aqui eu fiz um quadrinho para ti, ó, com elas, e dá certinho, 86 mil, está correta a questão. Tá? No próximo item. Questão 86, gente. Questão 86 é do Paraná, Tribunal de Contas 2016. Despesa orçamentária não efetiva é aquela que constitui fato contábil modificativo diminutivo. Opa, peraí. Vamos lá. Despesa orçamentária não efetiva. O que eu aprendi que é uma despesa não efetiva? É aquela que não modifica o patrimônio, certo? Não altera o PL. Constitui fato, então, portanto, o quê? Permutativo. Ocorre apenas permuta entre as contas. Não há uma modificação do PL. Então, o fato não é modificativo. Se não é modificativo, não pode ser diminutivo, né? Então, aí segue. Ao passo que despesa orçamentária efetiva constitui um fato contábil permutativo. O que ele fez aqui? Ele inverteu os conceitos, né, gente? Então, era ao contrário. Tinha que colocar aqui em cima, ó, o tiro não, ficou o conceito da efetiva, certinho. E lá embaixo, quando ele fala passo que a despesa orçamentária não efetiva, constitui um fato contábil permutativo. Perfeito. Perfeito, ele inverteu. É só questão simples, só questão de atenção. Inverteu os conceitos aqui, como eu te falei. Agora vamos tratar da classificação institucional, que é aquela que me responde o quê? Lembre-se que sempre quando eu falo de classificação ela serve para responder uma pergunta, né, gente? Para organizar uma informação, para chegar a alguma conclusão acerca daquilo. No caso do institucional é onde a despesa vai ser gasta, vai ser aplicada, e até mesmo quanto aquele setor, aquela instituição gastou. Gastou com o quê? Então essas perguntas vão sendo respondidas por meio das classificações. No momento que eu classifico uma informação, depois eu posso tirar informações. Desculpa, guerreiros, tocou o meu alarme aqui, perdão. Mas enfim, o que acontece? Então, para isso que serve a informação. E a informação institucional? Aonde eu vou gastar? Então aqui eu trouxe um exemplo. Falando do conceito aqui, ó, a estrutura organizacional e administrativa. É isso que reflete essa classificação. Aonde serão alocados os créditos orçamentários. E ela está estruturada em dois níveis. Aqui eu trago o orçamentário, o órgão,
e a unidade orçamentária. Então, nós temos 2 dígitos para definir o órgão e 3 para definir a unidade. Um exemplo, professor, vamos lá. Olha aqui, ó. Órgão, Ministério da Educação, é o órgão 26. Está aqui, ó. E uma unidade, professor. Coloquei uns exemplos aqui. Pega a Universidade Federal de Pernambuco, por exemplo, é o 242. Então vejam bem. Na classificação, lá no orçamento, como é que tu enxerga isso? Tu enxerga isso aqui, ó. Essa despesa é 26, 2, 4, 2. O 26 identifica, por ele eu sei que é Ministério da Educação, e 242 eu sei que pertence à Unidade Federal de Pernambuco. Então, uma despesa alocada ou uma despesa efetuada na Universidade Federal de Pernambuco, que está ligada ao Ministério da Educação. Vamos a uma questão. Na estrutura da programação orçamentária da despesa, o bloco que identifica a unidade orçamentária é a classificação funcional? Não, gente. Acabamos de ver. É a institucional. Não foi? Então é esse o bloco que identifica a unidade orçamentária. Eu tenho lá o órgão, 2 dígitos, e a unidade orçamentária com 3 dígitos. Faz parte da classificação institucional e não da funcional. Aqui eu até coloco como exemplo a unidade orçamentária. Para a próxima. Classificação institucional da despesa reflete as estruturas organizacional e administrativa. Até aí, beleza, certinho. Compreende 2 níveis, até aí, ok. No âmbito da União, o Código de Classificação Institucional compõe-se de 5 dígitos. Certo também. Órgão 2, 3 da unidade orçamentária. Ele fala, referindo-se respectivamente os primeiros e os segundos, a função, e o terceiro e o quarto, a subfunção. Misturou, gente. Ele fez uma misturança aqui com a classificação funcional, que também é igual à institucional na estrutura, né? Também são 2 e 3 dígitos. A função são 2 dígitos, a subfunção são 3 dígitos. Mas a questão, ela começou falando, não foi da funcional, e sim da institucional. Então, questão errada. Sigamos. Coloquei aqui os conceitos, para você rever depois. Próxima questão. Classificação institucional, novamente, da despesa, reflete as estruturas organizacional e administrativa. Ok, correto. E compreende 2 níveis hierárquicos. Joia! No âmbito da União, o Código da Classificação Institucional compõe-se de 5 dígitos, referindo-se respectivamente, está igual a outra, né? Cópia. Os primeiros e segundo dígitos ao órgão orçamentário. Opa, essa está certa. E o terceiro e quarto, a unidade. Essa não está igual a outra, né? Está parecida, mas no final ela acerta a lambança que a outra fez. Então essa aqui, gente, está correta. Questão correta, explicada aqui, ilustrado aqui. E sigamos. A identificação do órgão e a respectiva unidade orçamentária que realiza a despesa compreende a classificação denominada institucional. Órgão, unidade orçamentária. Acabamos de ver. Institucional, órgão e unidade. Perfeito, questão correta. Próximo. Classificação institucional reflete a estrutura organizacional. Esse aqui é o... Desculpa aí. Esse aqui é a explicação para você guardar para você depois que você vai ficar com o material.
Próxima questão é 91. Com relação às técnicas e mecanismos de elaboração, a execução e o controle do orçamento público, julgue o item. O segmento da classificação funcional, aqui não está falando da institucional, está falando da funcional, se relaciona com a missão institucional e é denominado, não é programa, funcional é denominado funcional. Vamos às explicações aqui, ó. A função quase sempre se relaciona com a missão institucional do órgão. Por exemplo, cultura, educação, saúde, defesa, que na União, de modo geral, guarda relação com os respectivos ministérios. E nos estados, gente, com as suas respectivas secretarias, Secretaria da Educação, Secretaria da Saúde, Secretaria de Segurança Pública, vamos lá. A função em cargos especiais, professor, e essa aí? Se relaciona com o quê? Essa engloba as despesas que não tem relação, não se pode associar um bem ao serviço, gente. Ó, não se pode associar um bem ao serviço. Por exemplo, dívida. Se eu assumir uma dívida, é uma dívida, eu não posso associar a um bem ou serviço. Ressarcimentos, indenizações. Então, esses casos eu não consigo fazer uma classificação funcional com a função dessa despesa. É atender saúde, é atender educação, é atender segurança pública. Enfim, não tem classificação. Então, a gente chama isso de encargos especiais. Na verdade, é uma função chamada encargos especiais. 92. O mecanismo de classificação funcional permite a combinação de funções com subfunções. Permite, gente? Função com subfunção? Permite eu pegar uma subfunção que está lá atrelada à educação, por exemplo, e colocar na função saúde? A questão está afirmando que sim, né? Sendo essa última subordinada a outras funções, está dizendo isso, que eu posso pegar uma função, por exemplo, de educação, uma subfunção que está atrelada à educação, que está subordinada à função de educação, e atrelar ela à função de saúde. É possível? Sim, guerreiros, é possível. Por exemplo, eu vou fazer uma campanha educacional visando a redução de doenças X lá, sei lá, por exemplo, mosquito da dengue. Então eu vou fazer uma campanha educacional para orientar como os moradores devem agir para não haver proliferação dos mosquitos. Então uma campanha, eu vou lá, faço uma campanha educacional, faço mídia, só que isso eu estou colocando lá como função de saúde. Por quê? Porque o objetivo dela, a missão institucional dela é para a saúde. Então, assim, é possível sim eu atrelar funções que estão originariamente subordinadas a outra função. É possível sim, vamos lá. Ó, subfunções poderão ser combinadas com funções diferentes das quais estão relacionadas, exceto a função em cargos especiais. Por quê? Porque essa não está subordinada, né? Essa não tem uma função, na verdade. Sigamos. Então a questão estava certa, né, gente? Questão 93. Saúde, educação, ensino fundamental, ensino médio e ensino superior constitui funções, conforme a classificação funcional da despesa. E aí, gente, olha só que bonito.
Saúde, educação, ensino fundamental, tá tudo na mesma linha, né? Mas tá errado, porque aqui, gente, ó, ensino fundamental não é uma função, é uma subfunção. É sub. Ensino médio também é uma subfunção característica que está subordinada à função educação. Ela é subfunção. Ensino superior é subfunção. Saúde e educação é função. Então a questão está errada. Aqui eu trouxe um quadrinho para ti, só para te conseguir enxergar isso. É bacana você olhar os exemplos, que os exemplos nos ajudam. E detalhe, para as provas, gente, as questões normalmente elas não vêm do nada, ela vem dos exemplos que estão na norma. Então sempre quando tem esses exemplos que eu vejo que são bastante cobrados, eu coloco no teu material. Eu pego lá o exemplo que está na norma e coloco aqui no teu material. Nesse caso, o que é muito cobrado, e é o que eu estou falando para você aqui, está repetitivo até, não é por acaso, é porque é muito cobrado. Saúde, educação, as funções mais cobradas. E olha quais as subfunções que se relacionam com elas. Ó, no caso da saúde, atenção básica, assistência hospitalar, vigilância sanitária, epidemiológica, alimentação e nutrição. Agora, mais cobrada ainda no caso da educação, aqui, ensino fundamental, ensino médio. Percebam que são subfunções. Ensino superior, profissional. Então, essas aqui que eu marquei, que eu circulei, são as que estão na questão lá, que ele tratou como função e, na verdade, são subfunções. Perfeito, gente? Então, a questão errada. Misturou as duas classificações. Gente, vamos dar um tempinho, vamos tomar um café. No próximo bloco, vamos tratar sobre a classificação programática. Até mais!